Podcasts. Fala pessoal, e aí, tudo beleza? Eu sou o Thiago, Eu sou o Robin. estamos começando mais um O Fim, o podcast que fala de espiritualidade para quem cansou de buscar, não achar e se enganar. E se você tem dúvidas, críticas, sugestões, questionamentos, guarda para você. Mentira. Manda e-mail para gente no contato@ofim.xyz, contato@ofim.xyz. E se você também tem sugestões de temas ou se quer compartilhar com a gente reflexões e qualquer coisa que você acha que possa ser divertido, inspirador e não tenho mais nenhum adjetivo para falar porque hoje eu tô com muito sono, você manda também e quem sabe a gente não vai conversar sobre o seu e-mail, né? E eu não tenho mais nada para falar. É, Você quer falar mais alguma coisa, cara? cara, nunca quero falar nada. Então, eu também não, cara. As pessoas às vezes falam: "Nossa, você e o Robin, puta, vocês gravam Vocês são tão podcast, vocês... comunicativos. Velho, vocês são tão comunicativos". Eu falei: "Queria que você conhecesse a gente melhor". A gente queria só evanescer, sumir. Tipo, sei lá, eu gostaria muito de me desintegrar agora, autocombustão, assim, pum. Mas é difícil isso, às vezes não acontece, mas quem sabe um dia a Ai, sorte ai. chega. E o tema do programa de hoje eu acho que tem um pouco a ver com isso. Aliás, tem muito a ver com isso. Eh, Antes de gravar os programas, Robin e eu, a gente abre um Zoom e fica conversando, assim, né, sobre a vida, sobre coisas que a gente tem que fazer pro CBO, pro fim. Mas na maioria das vezes é sobre a vida, assim, sobre as nossas vidas, as merdas que a gente faz diariamente, de hora em hora, né? E aí, no fim da conversa, a gente fala: ah, legal, tá mó bom o papo, mas sobre o que a gente vai falar? Ah, vamos falar desse tema aqui. Ah, vamos, é muito legal. Ah, mas não tô afim. Aí, meu, eu falei, cara, vamos falar sobre o fim da hipocrisia? Porque Thiago, uma opinião pessoal que tem o valor de 150 gramas de pó de peido, bem fininho, né? Não em flocos, mas em pó mesmo. E eu acho que a gente vive um mundo hoje muito hipócrita, mas eu vou parar de falar do mundo e eu vou falar do Thiago, porque o Thiago era o rei da hipocrisia, cara. O Thiago, Nossa. velho, era o cara mais hipócrita que eu conhecia que E eu eu, conheci e na minha eu, e eu vida, cara. conhecia, eu conhecia esse Thiago, ele era bem hipócrita mesmo. Cara, porque assim, eh não, e era mesmo, e era, cara. Sim, Eu sim. não via isso. Eu não entendia dessa forma, né. E porque, assim, eu tinha uma série de pensamentos, de sentimentos, de desejos, de vontades de fazer coisas ou de não fazer coisas, só que eu tinha uma crença, eu tinha várias crenças muito arraigadas, assim, que me faziam ponderar 512 variáveis para verificar se o que eu genuinamente gostaria de fazer era algo intelectualmente viável, válido, espiritualmente válido e viável, iniciaticamente válido e viável. E aí eu vivia inventando motivos para justificar atitudes que eu tive ou não tive a partir desse código de coisas. E por trás disso rodava uma série de pensamentos e sentimentos dos quais eu, como nenhum outro ser humano, tinha controle. E a gente fingia, eu fingia de certa forma, que esse código de crenças pessoais, intelectuais, espirituais, iniciáticas, esotéricas, o que for, que esse código de crenças ele me ajudaria
a prosseguir numa jornada espiritual rumo à transcendência, porque ele me oferecia um conjunto de ferramentas para eu domar meus sentidos, domar minhas sensações e domar as minhas percepções, quando tudo que eu conseguia ser com esse bando de coisa era um grande do hipócrita. Porque eu pensava muitas vezes eu pensava uma coisa, sentia outra e falava outra, diferente das duas. Porque naquele momento, o correto dentro do universo que eu habitava era verbalizar algo de acordo com determinada doutrina ou determinada coisa, independentemente do fato de eu estar alinhado emocionalmente, intelectualmente com aquilo. E por fora, eu sempre soube me expressar bem e sempre soube, vender sensações que não necessariamente são as que eu estou sentindo, então ficava uma coisa legal, assim, factível, né. E óbvio que muitas vezes eu acreditava piamente no que eu estava falando e tal, mas em várias ocasiões, aquilo era um bagulho que eu falava, porque eu tinha essa crença de que eu precisava falar. E a única coisa que a gente não vai conseguir é ir contra a nossa natureza. Eu acho que porque a nossa natureza é a força que engendra o universo manifestado que cada um de nós habita, é uma coisa única, intocável por outras pessoas, e que só o Tiago habita o universo dele, e esse universo que o Tiago habita, ele é projetado, emulado pela natureza do Tiago. E por natureza eu falo esse nó, esse turbilhão de pensamentos e sentimentos condizentes que eclodem sem nenhum controle do Thiago, sem nenhum acesso do Thiago. O Thiago só sente e pensa sentimentos e pensamentos que estão eclodindo através dele, né. E quando a gente tem a ilusão de que a gente pode ir contra a nossa natureza, tudo que a gente está fazendo é virar o rosto para algo que é tipo aquele cachorrinho que tá tomando copo d'água na cozinha pegando fogo e a gente tá falando: "Tá de boa, tá de boa". Uma hora não vai estar de boa. E uma hora a gente não vai mais conseguir lidar com o fato dessa hipocrisia que a gente vive. E quando a gente realiza a nossa essência, e eu falo realizar porque quando a gente vive só intelectualmente, entendendo as coisas com a mente, a gente sempre vai viver em hipocrisia. Porque a mente não consegue chegar em nada que não seja comparativo. E tudo que é comparativo é sempre uma meia-verdade, é sempre uma opinião, é sempre um fragmento ínfimo de algo muito maior e que não necessariamente tenha uma verdade absoluta, mas de algo maior que a gente não sabe abarcar, a gente não tem capacidade de abarcar. Então, sempre que a gente vive através do que a mente produz, que é o universo que a gente habita, comprando como verdade o universo que a gente vai viver numa hipocrisia. Agora, quando a gente consegue realizar de forma profunda o que está antes da nossa mente, ou seja, o que está antes do nosso universo manifestado, da nossa personalidade, né, do nosso ego, a gente consegue continuar vivendo no universo manifestado que a gente habita, na mente que a gente habita de certa forma e nesse ego que a gente habita, que é o universo que a gente vive, de uma forma com mais abertura, para que a gente não seja refém desses códigos de conduta, de crenças e de ideias que é a nossa mente, e a gente possa viver de acordo com a nossa natureza, que é o que a gente sente, que é o que a gente pensa de forma genuína. E eu não tô entrando no mérito de a gente vai fazer tudo que a gente quer, a gente não vai ligar para o outro, zero. Porque quando a gente compreende de fato essa essência e o que a gente é, esse tipo de medo que a gente tem, aí vira uma coisa sem controle, vira isso
para de existir, porque a gente percebe que nunca houve controle. Nunca houve, nunca teve controle. Existia uma ideia de controle que, na verdade, é o que fomentava essa hipocrisia que a gente vivia, porque controle de fato nunca existiu, sabe. Cara, eu não sei se eu consegui ser claro como eu gostaria, mas eu curti demais essa introdução aqui, porque é muito gostoso falar dessas coisas que a gente fala, você tá maluco. Você não foi nada claro. Acho que o seu discurso inteiro foi hipócrita pra caralho. E eu acho que a gente deveria ter Ainda bem, apagado cara. esses primeiros 10 minutos, que foi uma perda de tempo de meu e de todo mundo que tá ouvindo isso. Então eu cumpri meu objetivo. Ai, ai, caralho. Nossa, esse lance todo da hipocrisia é demais, né, porque eu também era hipócrita pra obviamente, né. Eu acho que e eu vejo muito porque minha vida era viver em função de agradar todo mundo, assim, né, tipo, puta, eu era aquele típico people pleaser, assim, né, que você, tipo, tem que ficar agradando todo mundo e todo mundo ser feliz. E essa para mim é a maior hipocrisia de todos, porque é como se a gente controlasse o sentimento dos outros, né, a gente é tipo: "Putz, o que eu faço, vai impactar em todo mundo, porque eu sou o Deus supremo que tem o controle dos sentimentos de todos dentro da minha mão". E eu acho que quando a gente começa a se ligar em tudo, né, a gente começa a perceber como isso é uma babaquice, né. Um porque as pessoas preferem 1000 vezes mais alguém transparente e autêntico, né, e eu percebi isso, depois de sacar essa parada toda, e viver dessa forma. E 2 a gente vive de uma forma muito mais leve, então as pessoas não só preferem isso, como preferem ficar do seu lado também, né, porque, tipo, pô, eu vou ficar do lado de um cara que é hipócrita, que, meu, você sabe que o cara tá tentando se engrandecer de alguma forma, você vai ficar do lado, que tá te julgando e se julgando o tempo todo, ou você vai ficar do lado de um cara que, meu, vai falar o que pensa, eh, vai falar vindo de um lugar amoroso, né, tipo: "Puta, não é porque eu disse não pra você, porque eu não quero fazer uma coisa, que eu não gosto de você", que não é pessoal, que não leva as coisas para o pessoal, que não vai ficar te julgando, que é leve. Pô, então, cara, você só tem a ganhar, né. E todo esse negócio de tipo: "Puta, você vai virar um louco que vai tratar mal as pessoas", cara, óbvio que não, porque você só porque a gente saca a parada, não quer dizer que a gente fica burro, muito pelo contrário, né. A gente continua com o nosso bom senso, a gente não só isso, a gente tem mais acesso ainda ao nosso bom senso, a gente tem mais bom senso ainda, tem mais respeito ainda pelas pessoas, tem mais respeito pelo tempo das pessoas, tem mais respeito. Então, tipo, para com esse negócio de, tipo, meu, puta, e às vezes as pessoas vão ficar chateadas na hora, mas ao longo prazo, no final das contas, elas vão gostar da nossa honestidade e da nossa transparência, muito mais. Porque permite com que todo mundo toque a vida bem mais rápido, sabe, que todo mundo que cara, a pessoa quando tá com alguém que é transparente, que não é hipócrita nem nada, para ela, ela tem até uma sensação de conforto, porque ela vive num mundo onde ela acha que ela sabe onde ela tá pisando. Né, onde as coisas são um pouco, tipo, não previsíveis, né, porque você nunca vai prever o que a pessoa vai falar, mas pelo menos você sabe que aquilo que a pessoa está falando é o que é, né, para a pessoa naquele momento. A gente muda de ideia, muda as coisas, muda o tempo todo, isso é para outro programa, mas tem esse lance. E eu lembro da minha hipocrisia, minha hipocrisia era muito ligada ao meu intelecto, né. Então, tipo, meu, eu tinha que saber das coisas. Se eu não sabia das coisas, eu inventava, eu mentia. Tipo, meu, literalmente mentia quando eu não sabia das coisas, pra Idem. fingir que eu sabia. Tipo, tamanha insegurança e o o o ego, o tamanho do ego que eu precisava proteger e tudo mais, né. Então, assim, não só, eh, acabar com a hipocrisia
é bom para todo mundo que está ao meu redor, foi uma das maiores liberdades de mim dentro de mim. É a maior liberdade psicológica que existe, né. Em termos de pressão, de estresse, tipo, você poder falar: "Meu, fiz merda", porra, que animal, você não precisa esconder as merda que você fez, você não precisa e e e isso é genial, né, é uma delícia. E realmente, a gente vive num mundo que é muito hipócrita, e isso é outra coisa, né, porque quando a gente começa a sacar essa parada toda, quando a gente começa a acordar para a vida, quando a gente começa a se ligar como a nossa mente funciona e o tempo que a gente perdeu criando todo esse teatro hipócrita na nossa vida, outra coisa acontece, nossa sensibilidade para hipocrisia aumenta pra caralho também, né. Aumenta muito. Então, cara, a quantidade e é muito louco, né. Eu não você vê muito bullshit das outras pessoas, assim, muito, muito. Você saca muito bullshit das outras pessoas. E assim, o mais louco é que antigamente eu ficaria revoltado, eu ficaria puto, ficaria, tipo, mal com isso. Hoje eu fico com dó. Hoje, assim, não dó de, tipo, dó de, tipo, de eu sinto pela pessoa que a pessoa deve estar sofrendo, né. Que a pessoa deve estar naquele conflito interno, né, naquela luta da tipo: "Putz, eu tô sentindo isso, tô que não sei, mas eu preciso", sabe, "eu preciso esconder isso, ou eu preciso travar isso, eu não posso ser transparente, eu não posso". Então eu vejo, assim, esse contorcionismo interno das pessoas, e eu lembro muito, assim, eu fico com eu sinto de novo, dó, pena, mas não de uma maneira pejorativa, não sei se eu estou sendo claro com isso, é tipo, meio aquele negócio sentido, assim, putz, porque eu passei muito por isso. Nossa, como eu passei por isso. Puta que pariu. Como eu me torturei, como eu sofri, como muito, assim, muito. E hoje em dia as pessoas olham, me vejam e falam assim: "Cara, você é muito louco, né, que você faz o que você tá a fim de fazer". Eu falo assim: "Porra, ainda bem, né". Ainda bem que eu faço o que eu tô a fim de fazer, que as coisas que eu faço são as coisas que eu tô curtindo fazer, que eu gosto de fazer, que eu tô a fim de fazer naquele momento, e que também eu sou super aberto para as coisas e, tipo, se eu não gosto naquele momento eu falo, mas também não encho o saco. É uma maneira de viver, ó, eu indico para todo mundo viver dessa maneira, porque realmente é é muito libertador. E isso tudo é muito louco, e que eu estava tendo uma conversa com os amigos ontem, até interessante, eu acho que relevante também, que a gente estava falando, putz, basicamente, a liberdade ela vem quando a gente abre mão do controle, né. Eh, do abre tipo, abrir mão entre aspas, porque a gente nunca teve controle, mas quando cai a ficha que a gente não teve controle. Aí tem 2 maneiras que isso acontece, né. Um é através da fé de um Deus ou de um ente maior, e o outro é simplesmente porque você realiza que você não tem controle, né, você tem uma realização que você não tem controle. A liberdade maior, ela vem então essas 2 coisas são muito parecidas, só que quando é em cima de um ente que tem regras, você ainda continua meio limitado por essas regras, né. Você abriu mão do controle, você vive com uma leveza muito maior, né, mas você ainda tá, tipo, muito, né, você tá muito preso a regras e a doutrinas e a dogmas e tudo mais. Agora, quando você tem a realização que, tipo, putz, você não tem controle, você é livre de verdade de tudo, cara, eu não sei como é o outro jeito, mas esse jeito aqui, meu Deus, isso aqui é uma leveza incomparável. Isso é uma leveza de tipo, putz, eh eh, tipo, e tem a característica, a impressão de um trem desgovernado, mas não é nada disso.
Eu não consigo nem explicar, me perdi aqui tudo, porque é muito sensacional isso, eu não sei nem o que que isso tem a ver com hipocrisia, né. Não, não, tem tudo a ver, tem tudo a ver. E o fascinante sobre isso, que você está falando de controle, e você falou da a verdadeira liberdade é a realização da ausência de controle, né. E o mais fantástico e ao mesmo tempo o mais cruel quando você considera isso a partir do ego, né, porque para o ego tudo que não favorece ele é muito cruel, né, é que essa realização, ela acontece além de qualquer possibilidade de controle. Não existe. Eh a realização é você realizar que nunca houve controle, essa talvez seja a maior libertação que existe, só que você não controla nada para que você tenha essa realização. Porque para que isso ocorra, de certa forma, tem que existir um aquietamento da mente para que entre objetos mentais, entre pensamentos e sentimentos que estão acontecendo o tempo todo, o que está antes da mente, que é a nossa essência, que é o que dá vida, como um projetor dando vida para um rolo de filme, é o que dá vida para todos esses sentimentos e percepções e emoções e sensações. Quando há um intervalo, esse essa essência que é o que vivencia os conteúdos como a luz de um projetor, ela percebe ela mesma. Ele percebe ele mesmo, ela mesma, tanto faz. E aí, nessa autopercepção, que acontece o tempo todo, mas nessa autorrealização da autopercepção, há uma quebra na Matrix, eu não sei como falar isso, cara. E aí a gente realiza algo. Dá um A gente tilt. realiza dá um tilt, é um tilt, é um tilt. Com certeza, é uma falha na Matrix. Aí a gente dá um tilt, uau! Aí a gente percebe. Tem gente que esse glimpse, esse farelinho, esse negocinho é o suficiente pra revolucionar completamente a existência dele. Ramana Maharshi, que talvez seja o cara que mais sacou essa parada, maluco era, né, doideira. Ele teve isso criança, espontaneamente, porque ele sentiu medo de morrer. E aí, a partir desse sentimento feroz de morrer, ele deitou paralisado por esse sentimento, ele era criança, cara. Ele deitou paralisado por esse sentimento, e aí ele foi olhando pra esse sentimento, voltando pra dentro do tipo: Que é esse sentimento? Que é isso que tá acontecendo? Que é esse sentimento? Que eu tô sentindo?" De repente a pergunta foi pra: "Quem sou eu?" E aí na cabeça dele, nesse rolê, nesse "quem sou eu", ele essa essência se autopercebeu e explodiu completamente a cabeça dele e ele virou um iluminado. Ele sempre todos nós sempre fomos iluminados. Mas a ele se conscientizou dessa iluminação e viveu disso. Esse E o cara resto é era história. especial. E o resto é história. Esse cara era especial. O Sid Banks, o cara era um soldador, foi num encontro de casais. De repente falaram uma parada pra ele, "Não, não sei o quê. Não, você não é assim, você pensa que é assim". Uau! A cabeça do cara explodiu completamente. E ele realizou isso com uma profundidade absurda, e isso mudou completamente todo o universo manifestado que esse cara habitava. Porque cada um de nós é um universo manifestado completamente diferente do outro. É por isso que todos os grandes iniciados e mestres e esses caras sempre falavam: "Quando você muda o universo inteiro". Porque não existe universo, falando com a pessoa que eu tô falando, seja uma mulher, um homem, não existe universo que você habita sem você. Não existe.
É a única constante. É a única constante. Então, quando você realiza isso, o mundo inteiro realiza isso. O teu mundo, que é diferente do meu, né. E aí, o universo que você habita é realização pura, mesmo no perrengue, mesmo na tragédia. Parece uma coisa completamente inatingível, só que é a coisa mais basal, simples e tola, tola, chula que existe. É por isso que ninguém vê. É tosco de tão simples. É tosco. Tipo, é o maior enigma da existência humana, é a coisa mais transcendental que pode existir, justamente porque é a coisa mais tosca e simples que existe. E é o grande milagre, é o nó que mantém a existência da manifestação, é o centro da galáxia das galáxias, é o centro do universo manifestado inteiro. É o nó que mantém a realidade. E é uma toda vez que eu exploro isso, eu fico completamente desgraçado da minha cabeça, cara. É Ah, eu muito também, louco, velho. eu tô aqui viajando já tô, meu, nas luas de Marte aqui, completamente Eu também, derretido aqui. eu E, também. meu, e é muito louco, porque a gente quando a gente fala que é tolo, é chulo e é simples, não quer dizer que é fácil, tá. Porque como o próprio Thiago disse, a gente tem zero controle sobre isso acontecer ou não. Assim, o único caminho que a gente conhece é a exploração e torcer para a parada bater na gente, né, tipo, e assim, a gente às vezes vê e às vezes esquece essa porra. Mas o legal de já ter sacado isso é que, mesmo esquecendo, você acaba voltando para isso de novo, né. Só que é demais, é demais. E assim, e o fim da hipocrisia acontece com essa explosão. Por quê? Porque não porque você vive no seu universo, onde você é tudo. Então não faz mais nem mais sentido ser hipócrita, assim, o universo inteiro não deixa de fazer sentido você ser hipócrita, deixa de se fazer sentido você ter medo, você ter insegurança, tudo isso deixa de fazer sentido. Você vai sentir essas porra? Com certeza, mas bem menos. Porque essas coisas deixam de fazer sentido. Você deixa de sofrer por antecedência, você deixa de se preocupar demais, você deixa de ficar ansioso. Você enxerga as histórias passando na sua cabeça pelo que elas são, histórias, e não mais verdades, não mais nada além de uma opinião boba. É isso que é a barulheira toda na sua cabeça. É isso, essa barulheira toda nada mais é do que uma opinião boba que sua cabeça inventou. Não quer dizer porra nenhuma, né. Então não precisa ficar então dizer ela, não dizer ela, concordar, desconcordar, cara, tudo é completamente irrelevante. E totalmente irrelevante também no jogo, relativo. Estamos acabando o nosso tempo aqui, mas sei lá, tô Cara, que coisa deliciosa, mano. Sei lá, velho. Dúvidas, críticas, sugestões, contato arroba ufim.xyz. Não tenho mais condições de falar nada. Beijo pra todo mundo e até a próxima, gente. Beijão, gente.